Paz do Senhor, professores, sejam todos bem-vindos a mais um podcast EBD em Síntese. Comigo a professora Raíssa, a paz do Senhor, Raíssa. Paz do Senhor, professora Manuela, paz do Senhor a todos os que nos ouvem nesse podcast ou nos assistem. Os dois, né? Então, queridos, hoje nós estamos aqui com vocês, já chegando ao finalzinho do nosso trimestre, e a lição que a gente traz é a lição 11, que tem por título Jacó, de enganador a homem de honra. Raíssa, quais são os objetivos para essa lição, com essa temática? Vamos lá, os três objetivos, toda lição, você que é professor já observou que conta com três objetivos. O primeiro deles é enfatizar os aspectos da família de Jacó. O segundo é explicar que o desejo de Jacó de retornar à sua casa era divino. E o terceiro ponto, mostrar a passagem de Jacó pelo val de Jaboque. Então, queridos, a palavra-chave, né, para essa lição é honra. Então, aqui eu penso que você pode até trazer de uma forma, né, mais geral esse conceito, e aí você vai trabalhando ali ao longo da lição, fazendo essa alusão, em relação à vida de Jacó, né, a transformação que ele ali alcança, né, através do encontro com Deus. Essa lição, ela é interessante porque ela vai trazer, né, alguns aspectos do nosso caráter, né, das nossas características, enfim. Aí pensando nisso, a gente elaborou aqui um pequeno instrumentozinho que vocês podem estar usando, claro, e adaptando à realidade de vocês, para estar abordando o tema, certo? Então, o instrumento que a gente traz é pensar a vida de Jacó antes da transformação. Então, quais eram as características da vida dele? Aí a gente lembra lá das lições, né, anteriores. Então, ali o que que ele faz com o irmão dele, né? Então, seria uma característica, né? Ele é um usurpador. Depois, enganador, né? Manipulador. Então, trazendo essas características antes dessa vida, né? Transformada. E já depois da transformação, o que que nós percebemos? Que aí esse da transformação é importante ali, né? Já está mais no tópico 3. Então, aqui você se detém nesse primeiro aspecto, em relação às lições que já passaram ali, que já foi trabalhada a vida dele. E agora, o tópico da lição 3 vai trazer alguns aspectos dessa transformação na vida dele, né? Após esse encontro, a luta com o anjo. E, por fim, como uma sistematização dessa temática, a gente vê que, e pensando em aspectos que a todo momento nós estamos passando por um processo de santificação, então pensando nisso quais características Deus deseja transformar em você hoje, agora, olhando para você. Ninguém está perfeito, né? Todo dia a graça do Senhor ela nos alcança de diversas maneiras. E, por exemplo, o fato de estarmos, né, ensinando ou assistindo aula mostra que há em nós um desejo de aprender. Esse desejo de aprender, ele não pode ficar só no desejo, né? É necessário que haja uma transformação, uma mudança prática em nossas vidas. E aí, para isso, seria essa pensar, olhando para mim hoje, né? Será que. É fazer essas reflexões mesmo, essa confrontação, né? Será que hoje eu estou. Eu pequei menos que ontem, né? O que que Deus quer trabalhar em mim? É o orgulho? Às vezes, só parar aqui na questão, né, para comentar, mas às vezes
Nós estamos tão focados em nós mesmos que o fato da gente trazer uma aula um pouco diferente, o fato da gente trazer uma informação a mais, que de fato a gente estudou, pesquisou, planejou, fez tudo isso, mas às vezes a gente leva isso e na nossa mente pensa assim: ah, essa minha aula tá boa, eu estudei, viu? E aí, ou até algumas coisas que o próprio Espírito Santo vai nos conduzindo, né? Às vezes a gente vem umas coisas assim, umas ideias, né, quando a gente tá principalmente estudando para alguma lição, pelo menos comigo acontece, né? Às vezes você tá estudando em o lado ali da lição, você tá lendo, você tá estudando, e aí você começa a pesquisar, a ver outros materiais, e parece que você vai se direcionando a outras questões, né? Vai incrementando a sua aula. E isso, assim, no final, faz você olhar e dizer assim: pense numa aula que, ai, está trazendo o que eu considero importante, que é essa mudança de vida nos meus alunos. Pense, essa aula, eu acho que vai gerar alguma mudança na vida deles. Eu acho que essa aula vai trazer algo bom. E às vezes a gente se pega nesse pensamento assim de que, aí eu vou comentar com Raíssa, aí eu mostro o que eu levei, aí eu falo, aí os alunos vêm ali me elogiar tudo, e no final a gente pensa, realmente eu estudei. Aí sempre eu, né? Ali muito no eu. E é esse aspecto que dá da vida de Jacó, né, antes desse encontro com o anjo, né, com Deus ali que Deus possibilita, por quê? Ele está muito centrado em quem? Nele mesmo, né? Ali as ações dele estão muito centradas nele. E aí ele passa por essa transformação em reconhecendo que, na verdade, o centro de tudo é Deus. Então, hoje, né, o que que precisa ser transformado em mim, em você? E aí é essa confrontação que essa lição nos traz, mas não como algo, como apenas uma constatação. Ah, Raíssa, você precisa ser mais humilde, viu? E fazer essa constatação e dizer: realmente eu preciso. Ah, sim, eu preciso ser mais humilde, me torna mais humilde. Pronto, é isso. Não. É necessário que haja uma mudança em mim, que é justamente a decisão, que é o que ele faz ali de permanecer até receber a sua bênção. Ou seja, é todos os dias eu orar pela mesma coisa até eu ver essa transformação em mim, tá? Então, é nesse aspecto. Raíssa, suas orientações, sugestões para essa aula. Queridos, começamos essa lição. A revista tem uma estrutura bem interessante, né? Faz um acompanhamento assim biográfico e depois termina com a sua luta ali espiritual e a sua mudança de nome, e não só de nome, mas de caráter, né? Você vê que por fora, praticamente fisicamente, você não percebia diferença em Jacó, exceto pelo machucado da sua perna, né? Ele fica com aquela dificuldade no seu andar. Mas, fora isso, a diferença real, ela vem quando acontece de dentro para fora. Então, o caráter de Jacó, que agora é Israel, ele não mudou uma roupa ou ele não cortou um cabelo especificamente, mas começa de dentro. As mudanças que vêm de dentro, elas refletem no que está fora. E aí o que está fora é alterado, porque aquele que é mudado e transformado pelo Espírito Santo de Deus não fica da mesma forma, né? Não fica. Há uma transformação. Então você pode começar a sua lição com uma pergunta e com você leva, Manu, eu esqueci o nome, aquilo que a gente um crachá. Meu Sim. Deus, a idade. Você leva um crachá para a sua sala. E nesse crachá você vai escrever o nome suplantador ou enganador. E você vai perguntar assim: imagina se hoje eu entregasse um crachá para cada um de vocês e eu pedisse para vocês escreverem aí não o nome de vocês, mas justamente o pecado de vocês, a vergonha de vocês, aquele seu pior defeito. Qual seria o nome que você escreveria no seu crachá, colocaria em você para todos vissem, né? Para que vocês contemplassem por onde você estivesse, por onde você andasse, aquilo fosse visível aos olhos. Então, basicamente, é a situação de Jacó.
Por onde ele andava, esse nome o acompanhava, porque as suas ações condiziam com o seu nome, né? Toda a sua trajetória até o momento condizia com o seu nome, fazia jus àquele nome. Não era nada irreal, porque era a realidade vivida e experimentada por ele. E aí você pode convidar um dos seus alunos, e se possível, e quiser e desejar fazer essa dinâmica, você pode pegar uma mochila do seu filho, vai lá, pede emprestado, confisca, bota mais da metade dos livros que ele leva para a escola, que a minha leva bastante peso, viu? Que eu digo misericórdia. Deus conserve inteira a tua coluna, criatura. Você leva uma bolsa, uma mochila escolar bem pesada. Você pede a participação de um aluno, você pode escolher, você pode convidar quem desejar, para não constranger, e colocar essa mochila nas costas e colocar esse crachá com o nome suplantador ou enganador. E aí você vai ver que esse peso da vergonha, o peso do pecado, o peso do que os outros pensam, olham e enxergam em você, o quanto isso é desgastante na vida da pessoa. Peça para o aluno dar uma voltinha, compreender aquilo que ele está levando. Nós não somos mais, a partir do momento que o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós não somos mais obrigados a viver debaixo de um peso, com um fardo que não nos pertence mais, não é verdade? Então, você pode fazer essa dinâmica com a classe para que eles percebam que o quanto é cansativo, o quanto é difícil caminhar com esse peso. E aí chega o momento da transição, em que você vai perceber que não é a sua força, embora você se esforce para levar a mochila, não é o seu domínio ou habilidade de carregar a mochila pesada, mas chega um momento de transição em que aquele crachá é arrancado, aquele nome é retirado e aquela mochila cai das suas costas. Você agora é livre, você agora é uma nova pessoa. Você fazendo essa dinâmica, eu acredito que eles vão perceber que nós carregamos um peso insuportável, mas a verdadeira honra nasce justamente quando nos esvaziamos da nossa esperteza, esvaziamos daquilo que achamos que é muito legal, mas desagrada a Deus, desonra a Deus, não glorifica o seu nome, não está falando do bom perfume de Cristo, as pessoas se aproximam e não conseguem sentir o cheiro de Cristo nas nossas vidas. Então, nós precisamos, por meio do Espírito Santo de Deus, nos esvaziar desse peso que é, nos destrói, nos esmaga, porque o pecado, infelizmente, ele não tem nada de bom, ele só oprime. Então, o pecado, ele vem num combo. O pecado, ele traz junto consigo a opressão. Então, nós, agora libertos, habitação do Espírito Santo de Deus, não precisamos mais estar sobre este peso, sobre esta palavra, né, contrária sobre a nossa vida. Então, se você desejar fazer assim essa dinâmica, eu acho que seria bem interessante para a sua sala. Também perceba bem, fale principalmente do texto, que é o texto que vai ser, eu acho que é o texto que vai reger toda essa lição, que está aqui justamente na leitura bíblica em classe, que se encontra em Gênesis 32, do 25, do 24 até o 28, que é justamente a mudança de nome, né? Começa aqui, Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. Seguimos os versículos e chegamos no 28. Então disse, o 27, e disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. E no 28, então disse, não te chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Então, acho que é interessante você falar também sobre esse momento específico em que acontece a mudança de caráter na vida de Jacó, agora Israel. Você pode fazer uma dinâmica também interessante na sala. O aluno que disser primeiro três, é, três situações que vieram, que surgiram justamente desse mau caráter, né? Desse caráter não trabalhado, não transformado ainda pelo Senhor. Lá no início, quem pode, na lição, se procurar vai encontrar, mas de todo o contexto do trimestre que estamos estudando, quem poderia dizer três atitudes
geradas, ou situações geradas pelo engano de Jacó, pela mentira, por querer tomar aquilo que não era dele. E os três, o primeiro aluno que disser três ou um, você pode presentear com um bombom, pode presentear com um confeito, provavelmente vai dizer, ah, ele enganou o pai. Pronto, é uma das primeiras características dessa situação anterior dele. Ah, ele entristeceu o irmão, enganou o irmão também, porque na hora que ele assume o local do irmão, ele também enganou seu irmão, professora. Ótimo. E o que mais? Há uma consequência. Há uma consequência. Ele engana pai, engana irmão, e a pior de todas, ele precisa sair fugido. Olha só que coisa interessante. Você pode também fazer essa dinâmica rapidinha. Acredito que eles vão citar esses, e se citarem outros, você presenteia, conforme o quadro, né, Manu, que você passou, que é Isso, bem interessante. Então, ali tem muitas outras situações e características que eles podem estar citando. E finalize, querido, finalize comentando sobre os nossos dias, né? Finalize falando sobre como nós agimos hoje como Jacó. Quantas vezes pegamos para nós um nome que não é nosso, mas por causa das nossas atitudes e ações, as pessoas começam a nos ver, somos vistos e nos enxergam de uma forma que nós não gostaríamos, mas é justamente o que as nossas ações estão produzindo. Então, converse com os seus alunos, fale sobre a nossa situação, né, de hoje também, do que fazemos, de como podemos fazer para evitar estarmos com um crachá de um nome que não nos pertence mais. Agora somos novas criaturas em Cristo. Então, acredito, Manu, que faça, lembre sempre, né, de frisar é, a parte da família, do tópico 1, o tópico 2 e o tópico 3. Sempre frise, embora você precise passar por todo o tópico, sempre bata na tecla do caráter, porque querendo ou não, digamos assim, que a temática principal dessa lição vai ser justamente falar e tratar sobre o caráter dele. Enquanto ele está em família, o caráter, como foi para conseguir a sua esposa, como foi na casa do seu tio, sempre frise o caráter dele. Embora você leia e acompanhe todo o contexto e passe até mesmo que rapidamente, frise sempre no caráter as consequências dessas ações, o que aconteceu, o que faz ele ali naquele vale tomar uma decisão diferente e pedir a bênção do Senhor, chegar naquele momento, né? Então você pode fazer uma análise individual, peça para a sala refletir ali em silêncio sobre qual área da vida deles, seja finanças, seja família, seja ministério, que eles ainda estão tentando controlar pela força do braço, sabe? Que eles ainda estão tentando vencer porque eles são muito bons. Como a Manu disse, eu sou muito boa, eu consigo tudo, e nós esquecemos que nós temos um Deus que é quem nos sustenta, nos orienta e chega com a transformação real em nossas vidas. E aí, nesse momento, você pede para eles orarem, entregando essa área na soberana mão de Deus, né? Você pode fazer todo esse momento de reflexão. Ali, 5 minutinhos, você agrega um momento especial na sua sala e eu acredito até que transformador, porque muitos evitam, Manuela, infelizmente, eu desconheço alguém que erre e fique dizendo: olha o meu erro, olha o meu erro, eu vou colocar um crachá aqui na minha cabeça, esse é meu erro. Raramente eu conheço alguém em consciência que faça isso, não vai fazer. Então é normal que a gente passe uma lição dessa toda e Jacó era isso mesmo. Jacó, é verdade, professora, Jacó. Aí de repente você diz: pense agora em você. Reflita sobre a sua história pessoal. Deus também tem algo transformador para você, viu, professor? Não só para os seus alunos. Às vezes Deus nos coloca numa lição dessa para tratar também a gente. A gente é professor, a gente não assume idade divina, não. A gente erra também, a gente falha também. Até mesmo aqueles que a gente tem em autoestima também erram, falham e precisam estar diariamente aos pés do Salvador, né? Confessando as suas muitas falhas e recebendo dele o genuíno perdão. Amém? Acredito que só isso, Manu. amém.
Então, professores, esperamos ter contribuído com a sua aula para o seu planejamento. Desejamos que Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério, a sua família. Também agradecemos a direção do DENEC pela confiança e oportunidade. Desejamos a todos uma excelente aula. A paz do Senhor a todos. Paz do Senhor, queridos.